Bom, vamos ver agora, na verdade, uma entrevista feita pelo almirante Carlos Edson ao nosso colega da Venezuela, da diretoria da CONFEMEL, Confederação Médica Latino-Americana e do Caribe, que é um dos diretores, ex-presidente dessa mesma confederação, Dr. Douglas Natera. Bueno, Dr. Douglas, qual sua impressão sobre sua visita a um navio de assistência hospitalar da Armada Brasileira? Pero realmente, primera vez que asisto a una reunión de este tipo, a una actividad tan importante como esta, y he aprendido lo que los militares de la Fuerza Naval hacen cooperando, ayudando a su pueblo, dando y llevando asistencia médica, odontológica, de enfermería y de otras áreas de salud importantes a las riberas de los ríos navegables de Brasil. Veo que tienen las cosas básicas para hacer cirugía general mínima, digamos, incluso para hacer partos eutóxicos y para hacer otro tipo de actividades como odontología, extracciones, etc. Realmente es una labor bien importante, es encomiable esto que está haciendo la Fuerza Naval Brasilera, que ojalá no desmayen, continúen, pero realmente observo que debería ser el gobierno nacional quien haga esta actividad permanentemente, colocando médicos brasileros en todas las poblaciones del país para que pueda garantizar salud y vida, que es lo que mandan los derechos humanos y la propia constitución de muchos países, incluido Brasil. Ele teve uma boa impressão desse tipo de emprego de um navio hospital da Marinha Brasileira, que ressalta e ressaltou a participação das Forças Armadas Brasileiras no atendimento às populações da Amazônia, principalmente do interior, e falou que esse tipo de modelo deveria ser ampliado em vez de importar médicos do exterior para realizar uma tarefa que deveria basicamente ser cumprida por médicos brasileiros e por meios brasileiros. Os recursos desse navio empregam, além do próprio navio, meios aéreos e também embarcações menores, que o senhor viu ali, as duas lanchas, que são capazes de projetar esse tipo de atendimento à distância, o que é importante aqui para a região amazônica. O senhor acredita que este modelo de atendimento, que o senhor está vendo aqui, um navio, com aeronave, com lanchas, é um modelo a ser multiplicado e copiado, inclusive, por outros países? Bueno, la actividad de la Marina incluye también la parte aérea, son expertos navegantes en diferentes áreas, que no solamente es la aviación la que tiene pilotos, también tienen los marinos tienen pilotos y bien formados. Yo conozco algo de eso en Venezuela, no mucho, pero sí. La actividad, el que no la tenga en los países de América es perfectamente copiable, porque es una labor que se hace en las comunidades. En Venezuela se hace, no sé en qué intensidad, porque esa experiencia sí no la tengo, porque solo tengo la referencia de mis colegas médicos que están asimilados en las diferentes áreas de la Fuerza Armada venezolana. Y lo que sí es el hecho de que si tienes la posibilidad de transportar, bien sea del propio barco o de tierra al barco, a un enfermo, teniendo el recurso humano dentro del buque hospital, es buenísimo, porque de pronto un parto podálico en una comunidad alejada se puede ayudar a salir con bien de ese parto podálico dentro de un buque hospital, o alguna cirugía aún con cierta complejidad, como por ejemplo una apendicitis. Creo que se pudiera hacer aquí, con lo que he visto en el barco, en los camarotes quirúrgicos. Realmente pienso que el que no lo tenga en América puede copiar perfectamente lo que hace la Fuerza Naval Brasilera, y
algún otro que tenga la experiencia así como la tiene de Brasil. Bom, ele disse que ele não conhece exatamente um navio das mesmas características do que esse, embora ele creia que em outros países tenham também algum tipo de navio que possa ter esse emprego. Ele disse que realmente a possibilidade de você ter um vetor aéreo, um vetor de lanchas de pequeno porte que podem ir mais em profundidade, dão uma grande mobilidade, grande aumento de possibilidade de atendimento. Ele disse que trazendo, por exemplo, uma pessoa, uma parturiente que está com uma apresentação pélvica, numa pélvico podálico, numa distócia qualquer, que esteja necessitando de uma intervenção ou de uma assistência mais qualificada, ela pode ser trazida para o navio e o navio teria essa condição de prestar essa assistência nesse parto distócio e também até de realizar cirurgias não de grande porte, mas de médio porte, como até uma apendicite pode ser feita aqui com o material que existe no navio. Acredito até que uma cesariana também seria. Eu acredito que também uma cesariana, porque eu posso fazer um comentário que não é exatamente da pergunta, mas um conhecimento que eu tenho, é que este navio, quando ele está em operação realmente de assistência, ele às vezes aumenta o seu contingente de médicos. Existem médicos que são orgânicos, que a gente chama do navio, que é compõe a guarnição básica do navio, mas quando ele está em atividade, nada implica que outras especialidades sejam incorporadas no navio, quase sempre os comportam. Inclusive anestesistas. Lógico, anestesistas. Você sabe que este buque es operado por la Marina de Brasil, pela Marinha Brasileira, pero há um convênio com o Ministério da Saúde e também com as secretarias de saúde dos estados, que são quem financiam a parte médica, os aportes em equipamentos, os aportes de medicamentos, todos são dados não pela Marinha, e sim pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde. E outros profissionais, porque a programação de atendimento que se hace neste buque é uma programação que não é feita pela Marina, e sim pelo Ministério da Saúde. As autoridades de saúde é que dizem onde este buque deve ir e o que deve fazer quando chegar. Então, esta operação conjunta de autoridades de saúde com autoridades militares também é um modelo que eu creio que é bastante original. Não sei se existe em outros países do mundo e talvez seja também uma coisa para ser mais utilizada, porque nem sempre as autoridades civis têm ideia de que existe essa possibilidade de, através do Ministério da Saúde, conseguir ações específicas de saúde para este buque. Porque tem a ideia de que esta atividade poderia ser majorada, poderia ser melhorada, poderia ser intensificada com um maior conhecimento das autoridades civis da existência deste buque, ou a possibilidade também de que este buque poderia ser melhor empregado, por exemplo, por os maiores, os prefeitos das pequenas cidades que não sabem como utilizar este buque. Isso que o senhor falou é tanto verdade que uma prova disso foi a participação do deputado federal Mandetta, né, uma autoridade no Poder Legislativo, né, federal, médico, né, bem informado, bem qualificado, e ele tem interesse, e procurou o senhor, o Almirante Moreira, para ver da possibilidade dele levar um navio de assistência hospital para o Mato Grosso, né, Pantanal. Com certeza, apesar de toda a informação que um político do nível dele tem, ele não tem esse conhecimento dos trâmites, né, que se pode conseguir essa atividade com a participação da Marinha, né, evidentemente, e o apoio do Ministério da Saúde para se operacionalizar uma coisa desse tipo. Eu penso que esse evento, né, também tem aberto as portas, né, para que haja esse conhecimento com a participação da Academia Brasileira de Medicina Militar, para que outras autoridades, né, do meio civil possam entender, né, da área médica, da área de saúde como um todo, a importância realmente do apoio e às vezes até ocupando um espaço até maior do que devia ocupar, mas por necessidade das
das necessidades e até das dificuldades logísticas que o militar consegue suprir com mais eficiência, né? Então, realmente, muito importante esse depoimento do senhor. A minha pergunta foi no sentido de que existia um conhecimento por parte dele de que esse navio, embora operado pela Marinha, ele é um navio da Marinha do Brasil, mas ele, por ser um navio hospital, ele, vamos dizer assim, ele se torna viável, ele operaciona dois tipos de agentes diferentes: as Forças Armadas e o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Amazonas. A Secretaria de Saúde do Amazonas e o Ministério da Saúde é que financiam a parte médica desse navio. São eles que compram medicamentos, são eles que fazem estimulam as necessidades operacionais do navio, que diz aonde eles devem ir, o que eles devem fazer, que tipos de campanha eles devem encetar. Não é a Marinha que decide isso. Quem decide isso são as autoridades sanitárias. Isso é um modelo que eu acho que é muito interessante e que poderia ser aumentado, poderia ser multiplicado, porque eu acho que ele ainda não é totalmente conhecido e, portanto, não totalmente utilizado. Eu acredito que, por exemplo, muitos prefeitos aí do interior não têm conhecimento disso. Existe uma reunião que é feita, acredito que ainda é assim, pode ser que tenha alterado nos últimos anos, mas até onde eu sei, é uma vez por ano, existe uma reunião aqui que se faz exatamente esse planejamento, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde apresentam as suas necessidades e a Marinha, então, faz um estudo, né, para saber se isto é viável ou não, em função de condicionantes de navegabilidade dos rios, combustível, essa coisa toda. E que depois, se isso tudo é aprovado, vira um plano, e este plano, como eu disse, a parte de financiamento é feita pelas autoridades sanitárias. Então essa foi a pergunta, agora eu vou aguardar que ele responda. Eu queria, sem querer tomar a cena, só para deixar-me responder. Uma bem rápida, Natera. Nós convidamos, não só naquele primeiro evento, o primeiro Congresso de Saúde Interior e Fronteiras, o secretário, o presidente, né, do Conselho Municipal de Secretários Municipais de Saúde, né, e o presidente da Associação de Municípios do Amazonas, né? É uma pena, não vieram, né? Ou vieram? E nesse evento também nós convidamos de novo o presidente do Conselho Municipal de Secretários de Saúde. Dessa vez tinha empenhado, ele é secretário de saúde de uma cidade que inclusive estão me chamando para trabalhar, que é Capiranga, entendeu? Infelizmente ele não esteve aqui. Eu acho que uma coisa boa que a gente pode fazer, já para passar a palavra na Natera, é que a gente divulgue esse filme, né? Chame esses dois representantes, e eles talvez, a partir desse filme editado e tal, ele será bastante ilustrativo. La interrelación del gobierno internamente es perfectamente entendible. Lo que no se entiende es que de pronto no tengan coordinación y no trabajen en conjunto. El Ministerio de Salud con la fuerza militar puede trabajar perfectamente en todos estos operativos, incluso obras públicas estadales y nacionales pueden hacer operativos cívicos o militares. Nosotros, por lo menos en la Federación Médica Venezolana, tenemos la experiencia de que cada 6 semanas, cada 4 semanas hacemos operativos cívicos de atención médica. Solo nosotros los médicos llevamos entre 32 a 40 especialistas de diferentes áreas, incluidos odontólogos, abogados, ingenieros, barberos, peluqueros, veterinarios, para hacer actividades solo de un día en comunidades bien alejadas de Caracas, como por ejemplo el estado Sucre. Hoy, 23 de mayo, se está haciendo un operativo en la ciudad de Casanay, estado Sucre, donde como representante de la Federación Médica va el presidente del INPRE, que fue presidente de la Federación hace algún tiempo. Obviamente yo no puedo estar porque estoy acompañando al sindicato médico de la Amazonia en este gran evento que se realizó aquí en Manaos desde el 20 al 23, incluido hoy, con esta visita al buque Capital, que me parece que está haciendo una tremenda labor. Y por supuesto, entre los diferentes ministerios, incluido
organizaciones no gubernamentales, haciendo fuerza, pueden ayudar, pueden cooperar, pueden solucionar muchos problemas, no solamente de salud en general, del equipo de salud, sino también del área jurídica, como por ejemplo asesorar matrimonios en esas diatribas que son permanentes, a veces sin ninguna razón pasan hasta una semana o 2 semanas sin hablarse y después no se acuerdan por qué pelearon. Esas cosas pequeñas de pronto se pueden ayudar a resolver y hacer documentos por alguna propiedad, algún litigio, alguna situación, o que de pronto quieran hacer una ampliación de la casa y tenemos algún tecnólogo o un ingeniero civil también pueda ayudar a hacer un proyecto pequeño aunque sea para ayudar a esa comunidad, o sencillamente que podamos ayudar a los vecinos con sus mascotas a que puedan ser vacunados, les puedan enseñar cómo desparasitarlos, y también un barbero cómo resolver el problema a las damas con su manicure, pedicure, o quitarle las manchitas que se le puedan pegar, por ejemplo aquí en el barco, las manchitas negras. Realmente estos operativos, bien sean cívico-militares, civil con las comunidades, son bien importantes porque ayudan a eso que el médico aprendió desde el primer día que entró a la universidad, que es colaborar con la gente, estudiar para tratar de salvar vidas y funcionar fundamentalmente con los derechos humanos de toda la gente. Bom, ele falou que essa experiência da utilização múltipla, né, dos meios disponíveis é uma coisa que também lá na Venezuela eles estão fazendo. Ele falou de mutirões, inclusive, que não são restritos só à parte de saúde, e que você agrega na ida a uma comunidade qualquer, principalmente as comunidades mais longínquas, as mais carentes. Ele citou no estado do Sucre, não é? Sim. No estado do Sucre, na cidade De Casanay. Então ele citou que mutirão, que vão inclusive agentes de oficiais de cartório para fazer registro de crianças, casamentos, não é isso? Regularização de terras, em suma, todas as atividades que o cidadão precisa do Estado para exercer sua cidadania plena, e que nessas localidades a presença do Estado às vezes não é completa ou é difícil, e privam esses cidadãos de acesso a esse tipo de serviço. Eu gostaria só de acrescentar que isto ocorre também aqui nesse navio. Com frequência, quando esse navio sai para fazer determinadas operações aí nas caras do Rio do Amazonas e vão para localidades que têm esta carência, não é raro que aqui se embarquem oficiais de cartório de registro civil. Eles saem dando certidão do nascimento, expedindo carteira de identidade, regularizando até situações matrimoniais. Já houve casamento também a bordo aqui do macho. Em suma, o INSS vem para ver a questão previdenciária, embarcam aqui a gente do INSS. Em suma, isso é uma ideia. Quando foi concebido o CIVAM, o projeto CIVAM, e logo que comecei a ler sobre o CIVAM, eu me deparei com uma definição ou de um objetivo estratégico do CIVAM que me comoveu e me convenceu. E eu acho que ele é, vamos dizer assim, muito pertinente e ainda presente na Amazônia. A Amazônia, ela tem uma dimensão continental. As dificuldades aqui de qualquer atividade, qualquer ação pública, qualquer política, qualquer ação de governo aqui, ela esbarra na dificuldade logística. Aqui dependemos sempre de vetores, e de vetores às vezes até de longo alcance, como o caso de aviões, de asa fixa, de asa rotativa, como helicópteros, navios que são capazes de percorrer longas distâncias para poder tornar essas políticas efetivas. Muito bem, o Brasil, graças a Deus, não é tão pobrezinho, mas também não está jogando dinheiro fora. E por isso, cada órgão de Estado aqui responsável por um setor, né, da atividade ou da execução de políticas públicas aqui, para ter autonomia completa, teria que ter uma frota de navios, uma frota de helicópteros, não sei quantos aviões. Nós não somos tão ricos assim. E até mesmo que fosse, nós não somos perdulários.
Então é preciso que aqui na Amazônia todos os órgãos públicos façam parcerias, façam operações conjuntas. É caro mandar uma aeronave daqui até Maturacá, onde nós fomos, e nessa viagem para Maturacá só seja feita um tipo de ação turística e só se leve um tipo de agente público. Quando se vai para lá, a gente bota no avião o doutor para fazer saúde, o oficial de cartório para fazer registro civil, o oficial do INSS para ver problema de previdência. Em suma, você leva todas as ações de governo que precisam ser levadas para essas populações usando um único meio de forma econômica. Isso se chama economia, né? Isso se chama economia de escala e economia de meios. Então nós temos que ter essa noção que na Amazônia todos dependem de todos. Aqui não existe INSS, não existe prefeitura, governo federal, municipal, Força Armada. Aqui existe Brasil. Ou todo mundo aqui opera com a mesma camiseta Brasil ou não funciona. Entrevista com o almirante Manuel Moreira, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar. Queria que o senhor colocasse as suas impressões gerais de mais esse evento que o Sindicato dos Médicos realiza, em parceria também com a Academia Brasileira de Medicina Militar, com as secretarias de saúde, Ministério Público, Estadual, Federal, Associação Médica Brasileira, enfim, uma infinidade aí de instituições, como a Confemel, evidentemente aqui presente, representada pelo Dr. Douglas Natera, para que a gente busque cada vez mais soluções para a questão da logística de saúde, né? E o senhor já sabe que, evidentemente, eu como ex-militar da Marinha, como oficial de saúde da Marinha, vejo, né, que, como disse há pouco o almirante Charles Edson, que aqui na Amazônia, se a gente não se ajudar, qualquer ação está fadada ao insucesso. Então a experiência realmente dos militares, a experiência que o senhor tem, o almirante Moreira, né, e a Marinha como um todo tem nessa assistência de saúde, é muito importante para a gente. E a sua presença constante de vocês tem, não só na prática realmente da saúde, mas até mesmo nas questões administrativas, como essa nossa busca aí de uma carreira típica de Estado, né, foi discutida. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre tudo isso, inclusive vamos dizer, navegação com a demonstração de uma evacuação aeromédica. Inicialmente nós falaremos um pouquinho da Academia Brasileira de Medicina Militar, para que a gente saiba realmente qual a finalidade dessa entidade. É uma entidade de utilidade pública, responsável com seu objetivo em apoio à atuação da medicina das Forças Armadas e Forças Auxiliares, compondo a academia membros tanto militares como civis e das forças auxiliares. Esse apoio na área científica, na área de ensino, e a nossa presença nessa atividade do Sindicato de Médicos do Amazonas tem sido de suma importância, tanto na divulgação dos objetivos da academia, como prestando também esse apoio e vendo que na região longínqua da Amazônia, um território nacional com dimensões continentais, como é a Amazônia, nós precisamos cada vez mais estudá-la e, vindo aqui, junto com o sindicato e as entidades médicas do país, nós podemos ver dessas dificuldades e levar também esses problemas para que, dentro da academia, os membros dessa academia passem a estudar e trazer soluções, tá? Bom, também o que nós verificamos da importância do sindicato, mostrar aos médicos que as Forças Armadas têm uma logística própria e que a única maneira de se fazer o atendimento cívico-social nessas regiões remotas é através das Forças Armadas. Tá? Nós podemos ver também que
foi trazido à universidade para juntar forças para que essa formação dos médicos já traga esse tipo de conhecimento, tá? Das dificuldades e como solucioná-las. Nesse sábado aqui que nós estamos com uma atividade no navio hospital, nós podemos demonstrar a eficiência, a eficácia de uma manobra de evacuação médica, uma evacuação aeromédica, e a presença do SAMU aqui foi muito importante também, que é um órgão de utilidade pública, que é presente no dia a dia da sociedade, né? Deles presenciarem esse tipo de atividade. Tá? Troca de experiência. Troca de experiência, com certeza. Então vamos ouvir agora as impressões do Dr. Antônio José, um dos membros da Federação Nacional dos Médicos mais antigos, né? Um dos mais combativos e mais presentes em todas as atividades da FENAM como um todo. E temos aqui o orgulho de tê-lo mais uma vez aqui em Manaus, no nosso Sindicato dos Médicos do Amazonas, em mais esse evento que realizamos agora esses dias e que, com essa missão aqui em conjunto com a Marinha, estamos encerrando. O Dr. Antônio José é o secretário de residência médica e de formação profissional da FENAM, tem uma experiência muito grande na área acadêmica, mas também no movimento médico sindical. Dr. José, suas impressões em relação ao evento como um todo? Olha, eu achei bastante interessante sobre todos os aspectos. Achei que a audiência lá na Câmara para a gente defender a implantação da carreira que já está pronta foi muito interessante, foi bonito, foi prestigiado. A sua festa foi assim belíssima, porque a gente notou o entusiasmo, né? O carinho, a dedicação com que você professa esse cargo de presidente do CIMEAN. Notamos também a sua liderança, a sua aceitação. Isso é muito importante para quem está nessa área. E coroamos agora com esse passeio no navio, né? Tivemos um exemplo de um resgate aeromédico, né? E a bordo do navio e navegando numa das grandes riquezas nacionais, né? Que é esse Rio Negro, e que vai desembocar no Amazonas e forma uma das coisas mais importantes, mais estudadas do mundo inteiro, né? Que é esse encontro das águas que prosseguem durante muito tempo sem se misturarem, pelo menos na cor. Então eu achei que no conjunto foi muito bom. Todos, eu sempre falo isso, né? Para que os colegas não abandonem as reuniões para fazer a parte social, é uma belíssima ideia que quem organiza faça igual você fez, né? Tem a parte política, teve a parte lá do depósito e não esqueceu na parte de lazer e mais ainda dentro dessas circunstâncias, né? Que a gente aprendeu bastante coisa sobre a vida nas embarcações, né? A hierarquia, as funções, né? Como que a pessoa se multiplica para que não deixe faltar as determinadas necessidades. Eu achei muito bom, está de parabéns. Há também de que se ressaltar esse carinho que os dois almirantes que ficaram com a gente o tempo todo, né? Tem nos recebido com muito carinho, com muita atenção. A cortesia como fomos recebidos aqui no barco também é algo muito bacana, né? Os rapazes mais jovens, né? Com cargos ainda no início da carreira, mas nos receberam com muito carinho, com muita atenção. Eu então estou aqui com a bengalinha, todo mundo preocupado, eu gostei muito, achei excelente. Mas o senhor surpreendeu a gente, eu sei que o senhor foi atleta na sua juventude, foi nadador, né? Então conseguiu aí, apesar de um problema de saúde momentâneo aí, se Deus quiser vai superar, superou todos os obstáculos aí. Só queria falar uma coisa para finalizar aí, pegar um gancho, né, na fala do Dr. Antônio José, da gente marcar uma comitiva da Federação Nacional dos Médicos e fazer uma visita ao senhor e ao almirante Carlos Edson, lá na sede da
Associação Brasileira de Medicina Militar, ou em algum local no Rio de Janeiro, que a gente possa marcar e trocar experiências, fazer uma sessão específica da academia, que a gente possa nos aproximar mais ainda do movimento médico sindical. Eu acho que não há, o Bigu, uma pena que o Bigu, está aqui, acho que ele saberia até falar, porque o Bigu sempre disse que não tem por que ter divergência, apesar de tempos, né, em que, na época da ditadura, eu acho que isso está mais do que superado, pelo menos na cabeça da maioria dos sindicalistas do movimento médico sindical no Brasil e estadual, né?